Paz de Cristo, saúde a todos em nome de Jesus. Seja bem-vindo à Sola Escritura. Meu nome é Jorge. Vim por este meio transmitir ou compartilhar com os irmãos a palavra de Deus. No dia de hoje estaremos meditando a palavra de Deus na carta de Romanos, capítulo 1, no verso 16. Iremos também ler a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 9. Estou lendo Romanos, capítulo 1, verso 16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Segunda carta de Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 9. Pelo que sofro trabalhos e até prisões, como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Ore comigo neste momento, em nome de Jesus. Pai, damos-te graça, te bendizemos, te exaltamos, te glorificamos por aquilo que o Senhor é no seio das nossas vidas. Seja louvado o seu nome, seja exaltado o seu nome, seja magnificado e seja bendito o seu santo nome. Digno és, Senhor, de todo louvor e adoração. Digno és de honra e de glória. Oh, Senhor, viemos diante de Ti, Senhor, te dizer obrigado por aquilo que o Senhor é, por tudo quanto o Senhor tem feito no seio das nossas vidas. Lida, Pai, foi a Sua palavra. Nos dê graça, nos dê misericórdia, Senhor, para que possamos ministrar essa palavra com justiça a todos que estarão nos ouvindo, que venham ser edificados por intermédio desta palavra, que o mover do Espírito se manifeste, Senhor, se mova nesta palavra, de modo que traga edificação, de modo que efetue o propósito pelo qual o Senhor estará a enviando, e que o Seu nome venha a ser glorificado em nome de Jesus. Queridos amados, esta palavra de Deus que estivemos lendo nesse momento, vim trazer uma palavra de exortação para a igreja, para os cristãos, para todos os servos de Deus, para todos que estão nos ouvindo nesta hora. Estamos atravessando um momento difícil, estamos atravessando o momento da pandemia, o coronavírus, que está assolando todo mundo, está deixando todas as nações de joelhos, que está deixando todas as pessoas com pânico, que está deixando todas as pessoas com pânico sem saber o que fazer nesse momento. Muitos estão se perdendo, muitos estão se corrompendo, muitos estão vivendo sem esperança, estão morrendo sem esperança, estão sendo afligidos por essa pandemia, estão sendo afligidos, estão morrendo sem Deus, estão morrendo sem esperança. Sabe o que isso significa? Isso significa condenação para essas pessoas, significa condenação eterna, pois não há conhecimento de Deus, pois as pessoas não conhecem a Deus. E muitos cristãos, servos de Deus, pastores, líderes, estão acomodados diante desse momento sem saber o que fazer. Estão acomodados diante desse momento sem fazer nada. Estão se escondendo, estão com pânico e não estão fazendo nada. E muitas almas estão se perdendo. Veja a atitude de Paulo diante de uma situação equivalente a essa que nós estamos atravessando. Paulo, no livro de Romanos, mostra que talvez ele estará sujeito a se envergonhar, talvez do Evangelho de Deus, talvez por barreiras que se levantavam, por dificuldades que se levantavam, de modo que ele não pregasse o Evangelho de Deus. Talvez
os líderes daqueles tempos, os líderes da comunidade daqueles tempos, proibiam a pregação do Evangelho de Deus, proibiam a pregação do Evangelho. Isso talvez colocaria Paulo numa situação de se intimidar, numa situação de talvez se envergonhar. Mas Paulo ele diz: não me envergonho do Evangelho de Deus, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aqui nós entendemos o propósito que Paulo tinha na pregação do Evangelho. O propósito de Paulo era a salvação de todos os pecadores. Esse é o propósito de Paulo. Paulo tinha em mente, tinha o foco de levar os gentios, levar os pecadores a serem salvos, pelo Evangelho, a serem salvos para o reino de Deus, a serem salvos para o reino do Senhor. Pois Paulo entendia que todos que não têm Cristo, todos que não têm Cristo estão condenados. Paulo entendia que o homem é um pecador, e sendo o homem pecador e não havendo nenhum justo sequer debaixo desta terra, todos estão sujeitos à condenação. Paulo mostra isto no mesmo livro de Romanos, no capítulo 3, no verso 21 a 22, Paulo mostra que todos pecaram e destituídos são da glória de Deus. E no mesmo livro, no capítulo 6, versículo 23, ele diz que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Nós podemos entender que o pecado separa o homem de Deus e torna ele condenável diante da presença de Deus, torna ele condenável diante de Deus, separa ele de Deus. E visto que o homem está separado de Deus, está separado do Senhor, não conhece Deus, está vivendo debaixo do pecado, ele será assalariado pela morte eterna. Então isso aos olhos de Paulo era terrível. Isso aos olhos de Paulo era terrível. Por isso que ele diz que não me envergonho. Estava numa situação que talvez o colocaria a se envergonhar do Evangelho, mas ele diz que não me envergonho, porque o Evangelho de Deus é poder de Deus para a salvação. Isso nos mostra que a esperança do mundo, a esperança dos pecadores, a esperança de muitas pessoas que não têm Cristo é o Evangelho de Deus, é a pregação do Evangelho de Deus. O que significa o Evangelho? Boa nova. Isto é, o Evangelho resume-se em Jesus, resume-se em Cristo, aquele que Deus o enviou para que pudesse morrer por toda a humanidade, aquele que morreu no lugar dos pecadores, para que os pecadores viessem a ter esperança de vida eterna, viessem a ter esperança de vida, viessem a ter reconciliação com o próprio Deus, através da morte do seu Filho. Então, através da morte de Jesus, há esperança para este mundo, e Paulo entendia isso. Por isso que ele pregava o Evangelho de Deus, e ele recomendou a Timóteo para pregar o Evangelho de Deus dentro e fora de tempo, porque ele entendia que o Evangelho é a única esperança para este mundo. Jesus Cristo é a única esperança para este mundo. Sem Jesus Cristo, sem o Evangelho, as pessoas estão condenadas. As pessoas estão condenadas diante de Deus, merecedores da ira de Deus, pois todos pecaram. E diante dessa situação, há muitos que estão se acomodando, muitos que estão se envergonhando de Cristo, muitos que estão se escondendo, muitos que o pânico tem tomado posse de si e não estão fazendo nada, estão com medo de sair, estão com medo de falar de Jesus nesta época. Paulo nos mostra que não há tempo adequado para se pregar o Evangelho. Todo momento é adequado. Por isso que ele diz: pregue o Evangelho de Deus, Timóteo, dentro e fora de tempo. Seja no tempo de dificuldades, pregue o Evangelho. Seja no tempo de aflições, pregue o Evangelho. No tempo de uma adversidade, pregue o Evangelho de Deus. Não pare de pregar o Evangelho de Deus. Pois Paulo entendia que o Evangelho de Deus deveria ser pregado, ou deve ser pregado em todos os momentos, porque
é o poder de Deus para a salvação de todo este mundo que pode vir a crer em Jesus Cristo. Então nós observamos isto aqui na palavra de Deus. E muitos estão se escondendo por causa dessa diversidade, estão se escondendo, não estão fazendo nada diante dessa pandemia. E o terreno neste momento está fértil, o campo está fértil, os trabalhadores são poucos, o campo é grande e os trabalhadores são poucos, a seara é grande e os trabalhadores são poucos. E agora não há trabalhadores, agora há falta de trabalhadores para pregarem o Evangelho de Deus, há falta de obreiros que pregam o Evangelho de Deus nesse momento. Mas enquanto que a terra está fértil, as pessoas não sabem o que fazer, as pessoas estão com pânico, as pessoas não sabem que caminho devem seguir, não sabem o que fazer. E o Evangelho de Deus é a esperança para essas pessoas. Paulo diz: sofro trabalhos, até prisões como malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Paulo está tentando mostrar que nenhuma aflição deve ser um impedimento para se pregar o Evangelho. Paulo está mostrando que nenhuma dificuldade, nenhum tempo, nenhuma estação, nenhum tempo deve ser um impedimento de se pregar o Evangelho. Nenhuma circunstância que venha se levantar deve ser impedimento de se pregar o Evangelho. A palavra de Deus não está presa. A palavra de Deus não está presa para ser pregada. A palavra de Deus não está sujeita a passar pelas necessidades que você passa, não está sujeita a passar por aflição que você está passando. A palavra de Deus está livre para ser pregada. Deus ainda pode salvar nesses tempos. Deus ainda pode salvar. Deus quer salvar pessoas. Deus quer salvar pessoas neste momento de aflição. Deus quer salvar pessoas. Então, deixe de se esconder e levante-se e pregue o Evangelho. Deixe de ficar embaixo da cama. A Bíblia diz que nós somos a luz do mundo. Somos a luz do mundo. E o candeeiro deve ser colocado em cima para poder iluminar todo lugar, não debaixo da cama. Muitos neste momento estão debaixo das suas camas, estão se escondendo, não estão iluminando o mundo, não estão salgando o mundo. Para que serve o sal se for insípido? Nada serve se não for para ser atirado fora e ser pisado pelos homens. Então não permita que você seja uma luz que não brilha, uma luz que não ilumina, um sal que não salga este mundo. Você foi colocado neste mundo para salgar, foi colocado neste mundo para iluminar este mundo, para transformar, levar este mundo a Cristo através do Evangelho de Deus. Então não permita que as aflições sejam um impedimento. A palavra de Deus está livre a ser pregada. Paulo diz que eu sofro, tudo sofro por causa dos escolhidos, para que eles venham a ser salvos. Aceite sofrer, aceite passar por aflições, aceite passar por todas as dificuldades, ou a ser zombado, aceite a ser recriminado por pregar este Evangelho. Pregue esse Evangelho, sofra tudo por amor dos escolhidos, sofra por amor das almas, para que as almas venham a conhecer Jesus, para que as almas venham a crer em Jesus, de modo que sejam salvos, pois essa é a esperança desse mundo, a salvação. Sem isso, o mundo está condenado à ira de Deus, ao inferno. E essa não é a vontade de Deus. Então levante-se e pregue o Evangelho, demonstre o seu amor, ilumine este mundo. Demonstre o seu amor e pregue o Evangelho para a sua família, pregue o Evangelho para seus filhos, pregue o Evangelho para seus vizinhos, pregue o Evangelho em todos os lugares, nos mercados, pregue o Evangelho nas praças, pregue o Evangelho em todo lugar, pregue o Evangelho para os seus amigos, pregue o Evangelho, use todos os meios para pregar esse Evangelho. Pregue o Evangelho. Hoje é a esperança deste mundo, é a esperança de todo este mundo, o Evangelho de Deus. Todos aqueles que estão me ouvindo, que não conhecem o Evangelho, lhe convido a vir nesse Evangelho, a crer em Jesus Cristo, pois Jesus é a sua esperança. É a sua esperança nesse momento, é a sua esperança para a sua salvação, para a salvação da sua alma. Pois sem Jesus a sua alma está condenada ao inferno. Pois em Jesus você tem esperança. Então te convido a crer em Jesus, a arrepender-se dos seus pecados, pois o teu pecado te separa de Deus. Te convido a crer em Jesus, arrependa-se do seu pecado e creia em Jesus Cristo para a sua salvação, pois nele você tem esperança da vida eterna. Deus
preparou uma morada para todos aqueles que creem em Jesus Cristo, onde viverão para todo sempre, isento de sofrimento, isento de dor, isento de todo sofrimento, de todas as aflições, onde viveremos para todo sempre, felizes na presença de Deus, felizes no reino de Deus, para toda a eternidade, vivendo em paz com o Senhor. Não é essa vida que desejas para ti? Então, creia no Senhor Jesus e viva para Deus. Tome o caminho de justiça. Todos os pregadores, servos de Deus, cristãos, preguem o Evangelho de Deus. Hoje é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Muito obrigado. Deus possa abençoar a todos que estão ouvindo essa mensagem e que haja atitude no meio dessa situação. Em nome de Jesus. Amém.